Amigos, caiu a noite, veio a chuva, tomara que ela venha calma, que não inunde Porto Alegre, não precisa muito para inundar Porto Alegre. Agora dá para falar com tranquilidade, porque já passou a eleição, é uma barbaridade o que fazem com a população, entupimento de bueiros, bombas não funcionando, enfim, que isso se corrija em algum tempo, em algum momento, porque a população está por aqui. Falta luz toda hora. Aqui na zona norte de Porto Alegre, então, perto do Iguatemi, é um inferno, né? Dá uma chuvinha, já falta luz. Que tudo se corrija e com certeza aí o pessoal vai resolvendo as questões. Mas quem tem que resolver a questão o mais rápido possível é o Grêmio. Pelo que deu para entender hoje da entrevista do Alexandre e do Guto, né, os dois novos integrantes do departamento de futebol do Grêmio, o Grêmio está prestes a anunciar não só o seu coordenador técnico, que deve ser ou pode ser Luiz Felipe Scolari, como também um treinador. Para ser do exterior tem que conhecer a aldeia. Então, em princípio, pode ficar mesmo com Arce, que é do exterior e conhece a aldeia, ou Carilli, que é daqui e conhece a aldeia, e aí nós poderemos ter vários retranqueiros, hein? E com todo respeito, às vezes uma boa retranca é muito melhor do que tomar mais de 100 gols em 2 campeonatos brasileiros, o que é uma aberração, né? Não é nem ruim, é aberração mesmo, a palavra que tem que se usar. E aí, Filipão, um outro técnico que gosta de uma retranca e mais um Maninho no sub-20, baita contratação do Grêmio. E o Grêmio precisa logo um técnico para começar a mandar embora. São mais de 20 no total, entre os que estão emprestados e que voltam, aqueles que estão no Grêmio que precisam ser repassados e alguns que se aposentaram. Vai dar quase 20 ou mais de 20. E somando os da comissão técnica, já foram 9, né? 2 da preparação física, 2 preparadores de goleiros, 3 auxiliares técnicos, 1 vice de futebol e mais o Renato. E ainda havia quem defendesse o sistema do jeito que estava. Nojo, né? Às vezes dá até nojo. E, aliás, o oficialismo dá nojo mesmo. O oficialismo não pode existir no jornalismo. Mesmo que você puxe, penda para um lado, para o outro, negocie para preservar um pouco a instituição, não pode ser, é pouco inteligente, para usar um eufemismo. O Internacional pode contratar o zagueiro Caetano. O Internacional tem algumas vontades que ele executa. O Caetano esse é um jogador médio, que deve ter igual nos juniores. Mas como o Inter precisa para ontem de zagueiros, e sempre usam a mesma situação de comparar com os que deram certo. Não comparem com os que deram errado, que é a grande maioria. Fazer comparações com o que deu certo, com o Wesley e tal. Não, vamos comparar com Depena, com o Pedro Henrique, que deu certo em algum momento, mas depois não deu mais certo, né? Enfim, vários tantos outros, né? Jogadores que custaram muito dinheiro e não deram retorno para o Internacional, centroavantes vários. O próprio Wanderson custou um caminhão de dinheiro e deu pouco retorno para o Internacional. Aliás, o Inter ainda deve para o Wanderson notícia que Requito, fura, antecipou e agora todos repercutem. Ninguém dá o crédito, né? Fazer o quê? Mercado, Vitão, Rohel, Cleiton Sampaio, o Inter já tem 4 zagueiros. Mas não podem jogar, mas custam dinheiro. É isso que não dá mais para ficar suportando. O Inter tem 10 volantes. 10 volantes. E fala em contratar o Eric do Atlético Paranaense. Só se não custar um vintém. Aliás, o Inter não tem esse vintém. Não pode torrar mais dinheiro. Debentures. Futuro do Inter, exagero, né? O Inter tem mais de 100 anos. O Internacional tem 115 anos, vai para 116 anos. Ai, o futuro em jogo. Tem que parar de torrar dinheiro. Fecha as torneiras. De novo falo nisso. Pois é, o capa do Internacional trabalha bem. Descobre realmente novos jogadores. As 3 janelas que o Internacional fez recentemente foram boas. O problema é quanto se paga. É quanto se pode pagar. É como se paga. Vejam a situação essa do Krasnodar. O Inter se vender por 10 milhões de euros, vamos exagerar, aí o Wesley, 60 milhões de reais.
30 vai para o Palmeiras, 30 fica para o Inter, menos 7 que vai para o Cruzeiro, 23, menos 2 parcelas do Wanderson, que dá uns 9 mais ou menos, 14. É o que vai sobrar para o Internacional. Se tiver um agente, porque às vezes não tem e aparece no meio do caminho, né? Não estou suspeitando de nada, estou dizendo que ou o time de lá bota, ou o jogador bota, ou o Internacional tem alguma promessa feita para um empresário, já sobra menos que 14, que sobre 13 milhões de reais dá 2 milhões de euros. Isso que vai sobrar do melhor jogador do segundo semestre, o mais decisivo jogador do segundo semestre. Por quê? Porque o Inter está sempre aqui, ó. Esse é o problema. O Inter, o Grêmio, outras cositas mais. O Inter está contra a parede. Deve para o Krasnodar, que ameaça colocar o Inter na FIFA. No transfer ban. Aliás, seria a melhor coisa um transfer ban interno do Internacional, não o da FIFA, que é agressivo, que expõe o clube, mas do próprio clube. Não tem dinheiro, não pode gastar. Tem que ser lei. A outra coisa, vamos parar com esse negócio que não pode envelhecer o grupo, não pode rejuvenescer o grupo. Não tem como envelhecer o grupo se colocar os meninos. Coloquem os meninos. E aí pode contratar até veterano. Vai rejuvenescer ao natural. Não contrata e coloca os meninos. Esta é a dose. É por aí. Grande abraço.